Olá, tudo bem com você? Como você está? Anda sonhando muito? Você tem sonhado com anjos e com demônios? Você já teve essa experiência? Eu converso com muitas pessoas e quase que todas as pessoas que eu pergunto, que eu faço essa pergunta, todas elas já disseram que sim, eu já sonhei com demônios. E agora? O que fazer? Através desse vídeo eu quero mostrar para você como você lida com esse tipo de sonho, que todas as vezes significam algo. Todos os sonhos têm um significado. Através deste vídeo eu quero falar para você como você vai lidar com estes sonhos. Eu sou Daniel Guedes, muito obrigado por você estar aqui. Eu quero destacar com vocês, antes de mais nada, que existem dois tipos de sonho. E eu não vou falar sonho e pesadelo, tá? Porque sonho é sonho, seja ele bom ou ruim. Mas eu quero dividir esses sonhos em duas partes. Primeiro, existe o sonho, que ele é aquele decorrente do próprio organismo, do nosso cérebro, da nossa mente. E existe aqueles que são dotados da espiritualidade e servem como aviso. Mas ambos os sonhos, eles seguem um significado. Seja ele da própria natureza do corpo, ou seja ele algo espiritual, todos eles vão significar algo. Eu mesmo já sonhei com demônios e não apenas uma vez. Várias vezes isso já aconteceu e eu creio que pode ter acontecido com você também, porque se você faz parte de uma congregação, por exemplo, que pratica a oração de libertação e você já viu na sua congregação algo sobrenatural, como por exemplo manifestações de entidade, com certeza você já teve alguma experiência da noite, alguma visão da noite relacionado a isso. Sonhar com demônios parece ser normal para as pessoas que buscam essa imposição contra forças malignas. Vai significar uma espécie de combate espiritual, seja ansiedade, medo, seja algum tipo de trauma, seja até mesmo o momento em que você começa a se impor contra forças sobrenaturais malignas. Isso começa a ser atenuado com as suas noites. É importante destacar que nem sempre os sonhos eles são um aviso espiritual para você. E é importante você discernir isso, porque nem sempre é um aviso sobrenatural. O sonho ele é algo normal do organismo, ele é algo normal do cérebro, da mente. A mente ela encontra a forma de sonhar para processar aquilo que você não teve tempo de absorver. Como por exemplo, o trauma de perder um ente querido, alguém que você ama. É normal a pessoa sonhar com os parentes que já se foram. O sonho ele é abstrato. Você nunca consegue se comunicar de uma forma racional, porque o seu cérebro ele sonha com um lado inconsciente. Então quando você começa a ser muito consciente no sonho, você acaba acordando, não é verdade? Quando você tenta falar, quando você tenta correr, quando você tenta fazer algo racional, o sonho ele acaba. É assim que acontece. É muito normal o cérebro ele produzir as visões da noite, os sonhos. Então como discernir, como saber o que é espiritual e o que não é espiritual? Em primeiro lugar, os sonhos que não são dotados da espiritualidade também têm um significado. É como eu disse, o cérebro ele acha através do sonho uma maneira de processar aquilo que aconteceu no decorrer do seu dia. A responsabilidade da nossa mente, do nosso subconsciente, é usar todas as informações que nós não conseguimos absorver durante o nosso dia a dia. Durante a noite ele tenta processar isso para que no outro dia você acorde sem esta lesão, esta lacuna, se é assim que eu posso dizer, sem este ponto sem explicação. O cérebro ele costuma fazer isso e o sonho acontece por causa disso. Então os traumas, por exemplo, como perca dos familiares, é algo que a gente não consegue absorver imediatamente, é algo que demora algum tempo. Perdi o meu pai no ano de 2020 e aos 93 anos de idade eu lembro que o meu pai ele faleceu e algumas semanas eu sonhava com ele todos os dias. E era um pouco perturbador, mas era algo que eu tinha consciência de que eu ainda não tinha absorvido. Isso com o tempo foi parando. Eu não tinha ainda absorvido todo esse trauma da perca de um familiar. Então eu digo para você, é comum, tá? Isso acontece comigo, isso aconteceu com várias pessoas que a gente conhece, que sonhar com um familiar que já se foi é totalmente normal e a gente precisa discernir bem isso, tá? É claro que também pode haver uma maneira
de um espírito maligno se apoderar ou de um espírito maligno usufruir deste momento em que você está fragilizado por causa de uma perca e através de um sonho ele se materializar como a forma de um familiar. Olha, isso é muito sério, tá? Saiba discernir. É importante que o que é bom vem de Deus. Aquilo que é ruim não é de Deus. Então entenda, se algo é ruim, até mesmo durante a noite, se algo não é bom para você, você acorda e se sente assim, meio aflito, dobre os seus joelhos no chão. Comece a orar, comece a buscar, porque quando nós falamos de demônios agindo por intermédio do sonho, é para um objetivo. E nós sabemos que o maligno, ele só tem um objetivo: matar, roubar e destruir. Esse é o único objetivo. Se é por sonho, se é por intermédio de alguém, se é por uma seta, um tipo de pensamento, ele não pode ler a sua mente, mas ele pode lançar e incitar através de sonhos, através de pensamentos. O que você deve fazer? Você deve dobrar os seus joelhos no chão. Caso você tenha algum tipo de sonho perturbador, como eu já tive, quando você tem uma ligação com a palavra, com o mundo espiritual, quando você é uma pessoa de oração, quando você é uma pessoa que você sabe que essas forças malignas estão por aí, você acaba sonhando mesmo, expulsando o demônio, você acaba sonhando que demônios estão te perseguindo. Eu já vi casos das pessoas sonharem que os demônios tomam forma de criança, tomam forma de animais. Isso é normal quando você sonha com demônios, tá? Até mesmo os familiares, nesse caso, nesse sentido, você nunca tomar uma certa decisão com base em sonhos. É claro que sempre será um aviso, tá? O sonho, ele sempre tem algo para te ensinar, seja quando ele é algo normal do seu organismo ou quando ele é algo espiritual. A Bíblia está cheia de sonhos e que os sonhos ajudaram muitos homens de Deus a discernir aquele momento. Lembra de José, por exemplo? José, que se tornou governador do Egito. Dos relatos bíblicos mais importantes relacionados a sonho, ao meu ver, está na passagem lá do livro de Gênesis, onde José interpreta o sonho do faraó, não somente do faraó, né, mas também do copeiro e do padeiro, que ficaram com ele lá na prisão, quando ele foi preso, injustiçado. É mesmo o sonho que José teve quando ele morava com Jacó, morava com o pai, relacionado aos irmãos, a estrela dele brilhar mais que a dos irmãos, ele vê o molho de trigo dos irmãos se prostrarem diante dele. Então, José, ele era um sonhador. Ele teve uma certa orientação do que Deus faria com a terra do Egito, ali naquele momento de fome, no momento de fartura, de como o faraó deveria proceder relacionado àquilo. Então, eu creio sim que os sonhos, eles são um aviso, um alerta, e é importante você discernir isso. Deus, ele te dá tudo que é necessário para que você possa entender essa visão que você está tendo. O sonho sempre tem algo para te ensinar. E você deve discernir isso. Sonhar com demônios, ele pode significar um combate espiritual que você deva travar. Você deve colocar os seus joelhos no chão e orar. Talvez você tenha sofrido com ansiedade, talvez você tenha medo, você tenha pânico. Talvez Deus está te chamando também para que você possa ascender no seu ministério de libertação. Muitos fatores podem estar acontecendo para que você sonhe com demônios. Normalmente nós acabamos sonhando com aquilo que nós nos alimentamos. Se você se alimenta muito da sua vida espiritual, se você se alimenta muito deste combate espiritual, sonhar com demônios pode ser uma consequência, mas sempre será um aviso. Tenha sempre em mente que Satanás, ele anda ao redor, como um leão, bramando, procurando presas a quem ele possa tragar, seja por intermédio de sonhos que vão levar ao pecado. O sonho, ele pode acontecer como um ato de adultério, por exemplo. O sonho, ele pode se apresentar como sendo um ato de traição, como sendo um ato de adultério. Sempre quando eu sonho com demônios, quando eu tenho esse tipo de experiência durante a noite, a minha vida espiritual, ela sempre está mais elevada nesses momentos. São momentos em que eu tenho mais contato com, por exemplo, libertações. Percebo que quando eu tenho esse tipo de sonho, é normalmente decorrente desses dias, né? Esses dias que eu tenho mais ali contato com essas forças sobrenaturais, e ali nós oramos em nome de Jesus, os demônios, eles sejam expulsos e são expulsos. Isso não deixa as forças espirituais malignas muito contentes, né? E aí podem acabar assim perseguindo através de sonho, através de pensamentos também, né? Mas exclusivamente o sonho, ele pode ser decorrente de um combate espiritual
que você esteja travando, ou seja, sonhar com demônios pode ser decorrente de uma batalha espiritual que você está. Qual é a situação que você está neste momento? No meu caso, aconteceu dessa forma, dessa maneira, né? E acontece de vez em quando. Quando nós estamos ligados a forças espirituais, você não deve se assombrar com isso. Talvez a sua situação, o fato de você estar sonhando com o demônio, ou se um dia você sonhar, nós esperamos que isso não aconteça, mas se um dia você sonhar, entenda que isso pode estar ligado à sua parte emocional, isso pode estar ligado à vergonha, ao seu passado, algo negativo, algo que você não gosta, algo que você precisa consertar, que você precisa resolver. Então, faça uma coisa, não tenha medo, você não precisa se atemorizar com sonhos, não precisa ficar apavorado. Quando você tiver esse tipo de sonho, quando algo assim acontecer, entenda uma coisa, você precisa discernir de uma maneira calma, de uma maneira objetiva. Se você está sonhando com demônios, é preciso que você se proteja, fazendo o quê? Dobre os seus joelhos no chão, ore a Deus, busque mais a palavra, ore em nome de Jesus, expulse este mal. Se porventura algum tempo você está sonhando com a mesma coisa. Existem muitas pessoas que por causa de sonhos ficam perturbadas a vida inteira por causa daquilo que sonhou, e às vezes acreditam que aquilo que ela sonhou é uma realidade, sendo que são forças espirituais. Saiba discernir, eu volto a dizer, existem dois tipos de sonhos: aqueles que são decorrentes do próprio organismo, da própria mente, e aqueles que são avisos sobrenaturais. Mas eu quero dizer para você, Deus também revela através de sonhos. No livro do profeta Joel, por exemplo, ele diz que haveria um momento que o Espírito Santo de Deus daria poder para algumas pessoas terem visões da noite. Então entenda, nem sempre você vai sonhar com demônios também. Talvez você esteja sonhando com coisas que são de Deus, com avisos do Senhor, e aí você deve fazer o quê? Tomar uma posição. Assim como José ele tomou com o governador do Egito, fazendo com que aquele sonho que ele discerniu fez com que ele virasse governador do Egito. Se você souber discernir os sonhos que você está tendo, as visões da noite, eu creio que isso pode te ajudar. As visões da noite, elas podem ajudar você a discernir o seu futuro, a discernir aquilo que está acontecendo naquele momento, para que você tenha um futuro brilhante. É o que eu acredito e o que desejo para você do fundo do meu coração. Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha sido claro na explicação sobre sonhar com demônios, espero poder ter te ajudado. Daniel Guedes vai ficando por aqui. Eu peço a você, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você tiver vontade de colocar no comentário aquilo que você sonhou, pode colocar, fica à vontade. Eu tenho o maior prazer em poder ler esse comentário seu, tá bom? Deus te abençoe e fiquem com Deus.